O meu maior inimigo estava dentro da minha própria casa. Quem era para ser o meu herói se tornou um grande vilão. E a única saída que eu via era acabar com tudo. Minha mãe era espírita. Minha mãe, ela recebia os encostos dentro de casa e por diversas vezes o meu pai a agredia por não saber conduzir aquela situação. E ele também era alcoólatra, então ele bebia muito. E eu, com 12 anos de idade, fui abusada pelo meu pai. E no momento, inclusive, em que ele tentou começar a abusar de mim, eu gritei pela minha mãe. Ele ameaçou ela e falou pra ela assim que se ela contasse pra alguém que ele tinha tentado mexer comigo, que ele ia matar ela. E ela simplesmente se calou. E aí eu falei: mãe, se a senhora não vai me ajudar, então eu vou fugir de casa. Eu com 12 anos, eu fugi de casa e fui morar na rua. Depois disso, eu conheci um rapaz e ele me ofereceu ajuda. Me levou pra morar na casa dele e me relacionei com ele, tive a primeira filha. E no resguardo dessa primeira filha, tomando medicamento pra não engravidar mais, porque eu não queria, né, e eu tinha também um certo medo. Aí eu engravidei da segunda. Aí eu comecei a seguir ele, descobri que ele era traficante. Eu já vinha desde lá de trás uma depressão por conta da situação vivida com meu pai desde a infância. Então eu resolvi me separar. Voltei pra casa do meu pai. Aí um certo dia eu consegui uma vaga de emprego numa panificadora. E quando eu cheguei em casa, antes mesmo de descer do ônibus, eu vi a porta da minha casa cheia de viatura. E quando eu desci do ônibus, eu olhei diversos policiais ali me impedindo de entrar, porém, pessoas do conselho tutelar me trazendo as crianças. As minhas 2 meninas. E meu pai tinha acabado de abusar delas. E aí o meu pai, ele foi preso. Depois de um período, meu pai foi solto. E um certo dia, eu chegando do trabalho, eu escutei uns gritos. E eu olhei pra cima da escada e eu falei assim: "O que você fez com a minha mãe?" Ele riu. E eu fui pro hospital. Minha mãe teve um tumor no cérebro e veio a falecer por espancamento dele. A minha depressão piorou. Tentei me matar, pensei em me jogar na frente de uma carreta. Só que no momento em que eu fui pra tentar me jogar na frente de uma carreta, apareceu uma pessoa e falou pra mim: "Não faz isso". Depois desse período, eu estava no quarto dobrando umas roupas e eu senti uma dor muito forte no peito. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e quando ele fez o raio-x, eu tinha acabado de ter um derrame no pulmão esquerdo. Eu entrei em coma. E eu escutei o médico falar pra enfermeira, ele falou assim: "A moça do leito 17, que era eu, como que ela tá?" A enfermeira falou assim: "Doutor, não melhorou". Ele falou assim: "Se até às 14h30 de amanhã ela não der sinal nenhum, o jeito vai ser desligar os aparelhos dela, porque essa infecção no hospital aí, a gente precisa liberar todo mundo". E ali eu pensei assim: "Pronto, Deus, se você existe, me tira daqui com vida". E ali eu apaguei. Eu literalmente, eu acho que eu entrei em coma. Dentro de mim, eu dormi, eu não vi mais nada. Quando foi no dia seguinte, às 14h30, que foi o momento em que a enfermeira ela ia desligar os aparelhos, eu acordei. Então ali, eu falei assim, eu pensei, né, porque eu ainda não conseguia falar, mas eu pensei assim: "Poxa, Deus existe". Aí foi aonde, com 7 dias, eu tive alta do hospital. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um rapaz, e ele virou pra mim e falou assim: "Eu não te conheço, mas o Deus que tá dentro de mim, ele te conhece. E todo esse sofrimento que você tá tendo, pode ter um ponto final. Eu vou te convidar pra ir na igreja". E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, totalmente traumatizada, com complexo. E foi indo, durante 2 meses eu decidi me batizar nas águas. E quando eu saí do batistério, eu falei: "Agora pronto, eu já não sou mais aquela pessoa de antes". Não tomava mais remédio, a depressão sumiu, todos os traumas terminou, acabou. Mas não era o suficiente, né, eu estava feliz, totalmente curada, porém o pastor, um certo dia, ele veio com uma palavra falando sobre perdão. Ali eu falei: "Agora pronto, o Espírito Santo não vai me querer, porque eu não vou perdoar meu pai". Aí ao mesmo tempo vinha a palavra e falava assim: "Mas nem você é merecedora de nada". E aí eu cheguei a ter o portão, eu falei: "Pai", até tinha um nó na minha garganta enorme, "me perdoa". Aí ele olhou assim,
Perdoar de quê? Aí eu falei: "Não sei, eu só preciso te pedir perdão". Ele não entendeu nada, mas ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu senti um peso saindo de cima de mim. E aí ele falou pra mim assim: "Eu aceito, também me perdoa". E aí um certo dia numa reunião de quarta-feira, eu falei pra Deus, eu falei: "Senhor, eu tô aqui. Se o senhor quiser esse lixo que tá aqui, pode fazer o que o senhor quiser de mim, porque a partir de agora eu tô decidida". Aí eu fui totalmente envolvida de uma certeza. Foi assim, fica até difícil de explicar, porque eu tive alegria, eu tive paz. Então eu já saí dali com com todas as direções que eu precisava, que o mundo lá fora não me dava. E o Espírito Santo, ele foi ao contrário de tudo isso. Ele veio com a certeza, com a alegria, com a paz. Ele fez eu esquecer todos os meus traumas. Até a paisagem, quando eu saí para fora da igreja, eu olhava assim e eu via uma vida a cores. Não era uma vida sem cor, como eu sofria com a depressão. E detalhe, eu já saí dali com mais sede de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir. Ele tá aqui, ele falou comigo, foi real. Eu não sou nada sem ele. Hoje, para surpresa de todos, eu cuido do meu pai. Meu pai hoje tem 81 anos de idade. Eu não tenho lembranças, eu não tenho tristeza dentro de mim. Pelo contrário, eu cuido dele com muito amor. Minhas filhas também foram curadas dos seus traumas que elas tiveram. E uma mulher totalmente feliz.